TV Amarne, a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte. Olá, a TV Amarne está no ar. Hoje a nossa convidada é a vice-presidente de prerrogativas da AMB, a juíza Rádia Rayane de Alencar. Muito obrigada por ter vindo, doutora Rayane. O prazer é sempre meu estar aqui. Doutora Rayane, a senhora está completando 3 anos de mandato à frente da vice-presidência de prerrogativas da AMB. Gostaria que a senhora falasse, primeiro, como foi essa experiência de representar a magistratura nacional? Olha, foi uma experiência extremamente rica, porque a Secretaria de Prerrogativas da AMB é talvez assim, a secretaria mais movimentada que a entidade tem, Tanto é que a gente produziu esse relatório com um número expressivo de ações em que acompanhamos, jurídicas e também ações de interesse de um modo geral. É uma secretaria com capilaridade, inclusive trabalhando na parte legislativa, ou seja, de alterações legislativas de interesse da magistratura. Eu entendo assim, a Secretaria de Prerrogativas como um local muito, assim, onde eu me senti muito honrada de prestar serviço. Não só aos colegas magistrados, porque, na verdade, as prerrogativas da magistratura são prerrogativas da própria sociedade, São garantias da sociedade. E justamente a AMB dá, digamos assim, esse suporte a todo magistrado, Exatamente. Nós temos essa capilaridade, atuamos atendendo 14 mil associados de todos os estados do país, magistrados estaduais, federais, trabalhistas e também militares. Nós temos também uma parcela de magistrados também desse segmento da justiça. E assim, é um trabalho muito ativo, assim, onde realmente a gente é muito demandado. Então, assim, foi uma experiência muito boa, foi um período rico, muito enriquecedor, apesar de muito cansativo. Eu estou terminando bem cansada, mas feliz com o trabalho que foi possível realizar lá. Eu acho que foi a primeira vez que tivemos uma representante do Rio Grande do Norte na AMB, na Secretaria de Prerrogativas. Sim, foi a primeira vez. Essa secretaria é uma secretaria que sempre é uma secretaria muito cobiçada pela capilaridade mesmo do trabalho, e eu fui honrada com essa proposta, Foi um convite que eu recebi há 3 anos atrás e aceitei. Montei uma estrutura muito boa com 8 magistrados, ou seja, a representação de todas as regiões do país. Essa equipe é uma equipe muito importante para que a secretaria ande com a celeridade necessária. E aí a gente acompanha tanto processos de ordem geral, de interesse da entidade, como também os de ordem individual, ou seja, aquele que o magistrado também está sofrendo alguma dificuldade na sua carreira. Acho que, como a senhora falou aí, é uma secretaria muito demandada, mas eu acho que nesses últimos anos, especialmente, foi mais ainda, doutora Rayane? Exatamente. A própria criação do Conselho Nacional de Justiça, e a ampliação dos seus trabalhos, da sua atuação, ela tornou a magistratura uma profissão de risco. Porque hoje, para você fazer uma reclamação em relação a um juiz, por exemplo, basta você preencher um e-mail. Você preenche o e-mail e envia lá para o Conselho Nacional, e aí o Conselho vai investigar se aquela informação é verdadeira, se não é. Então, é uma profissão hoje que oferece um risco institucional muito grande. É necessário que haja um corpo jurídico, um corpo de advogados, que possam também exercer esse papel de defesa, de apuração, onde houver de fato culpa que seja aplicada, mas onde não existe, que aquilo ali seja afastado. A senhora falou no início que foi feito um relatório da Secretaria de Direitos e Prerrogativas da AMB, que a gente vai mostrar aqui, uma revista, como se fosse um balanço, uma prestação de contas. Quais foram as principais dificuldades e as principais conquistas que podemos destacar? Olha, nós tivemos muita dificuldade no início, nós não tínhamos um corpo jurídico adequado, nós precisamos de uma ampliação desse corpo jurídico, foram contratados mais advogados. Foi preciso fazer uma montagem de estrutura em que cada processo tivesse um juiz da secretaria que acompanhasse aquele processo como relator,
Existiam questões extremamente importantes para a magistratura tramitando no CNJ, como, por exemplo, as resoluções de priorização da primeira instância, que são resoluções que vão dar mais estrutura de trabalho nas varas, né, que vão ter esse potencial de gerar esse efeito positivo. E tudo isso foi acontecendo de uma maneira muito rápida. Então, assim, exigiu muito dinamismo, eu acho, nessa atuação. As coisas não podiam esperar, né? A gente tinha realmente que correr atrás de um resultado. A Secretaria de Prerrogativas, muitas vezes, também ajuda no trabalho legislativo, porque a gente, às vezes, tem necessidade de fazer uma avaliação jurídica de um determinado projeto de lei ou de uma PEC, algo que está passando no Congresso Nacional, tem que passar por um viés, uma avaliação jurídica em que isso é visto se realmente está em conformidade com a Constituição, se não está, se vai ter o efeito desejado ou não. Então, assim, a dificuldade maior foi acompanhar os tempos mesmo, porque os tempos modernos são muito rápidos, as alterações, as mudanças vão acontecendo, vão se sucedendo rapidamente e as respostas precisavam também acontecer nesse mesmo parâmetro de tempo, ou seja, com rapidez. E como é que funciona o trabalho? Por exemplo, a senhora citou aí a Câmara Federal, o CNJ. No caso, por exemplo, da senhora representando a AMB, a secretaria vai lá, tem uma negociação e discute tal projeto. Como é que funciona digamos assim, essa troca de informação? Olha, veja só, nós temos duas vertentes de acompanhamento. Nós temos o acompanhamento judicial daquilo que é processo realmente, seja no CNJ, no STF, no STJ, em varas federais, alguns até em tribunais dos estados. Esse viés de acompanhamento é um viés de acompanhamento jurídico. Nós temos um corpo jurídico que toca esses processos. Isso é feito por provocação do associado, né? Lembrando que nós temos quase 15 mil associados no país, ou da própria afiliada, ou seja, das entidades estaduais que também podem provocar. E nós temos também aqueles processos e procedimentos que são de ordem de interesse geral da magistratura, como é o caso, por exemplo, das resoluções, dos atos normativos de um modo geral. Nesse caso, sim, quando são as ações de ordem geral, é necessário que a gente prepare um memorial e vá buscar o convencimento, né, daquelas pessoas, seja o conselheiro, seja o ministro, enfim, quem está encarregado daquela questão, o convencimento do que a gente considera que é o melhor realmente para a magistratura e para o próprio Poder Judiciário. Inclusive também tem o corpo a corpo junto com parlamentares, né? Sim, isso aconteceu diversas vezes, em diversos momentos. Agora mesmo, né, nós estamos num momento bem efervescente no Congresso Nacional, com a PEC 62, né, com o PEC da desvinculação da carreira. Nós estamos trabalhando dentro do Congresso Nacional, buscando mostrar as dificuldades que irão acontecer caso a PEC seja aprovada na forma como está proposta. Enfim, é um processo muito difícil e que a gente vai respondendo também à medida que as questões vão surgindo. Não há como fazer uma previsão, enfim, nem a médio prazo daquilo que a gente vai atuar. E muitos desses processos que a senhora conversou, claro, alguns estão em andamento, outros foram já arquivados, também tem esse tempo, como a senhora falou. Exatamente. Principalmente o CNJ é uma entidade que julga com razoável celeridade, né? Tem inclusive uma pauta física e uma pauta virtual, que a pauta virtual ela dá uma celeridade muito grande ao Conselho. Os processos no STF costumam ter um tempo mais, né, demoram mais a serem apreciados. Então, tem coisas que a gente propôs durante a gestão, mas certamente não verá apreciado. Outras gestões que possivelmente colherão esses dividendos. Mas, de toda sorte, o mais importante é que a magistratura avance, fique resguardada de ataques, porque isso é importante para resguardar não só o Poder Judiciário, mas a própria sociedade. Eu aproveito e faço a seguinte pergunta. A senhora falou que também tem a representação individual, por exemplo, no caso do magistrado. São mais de 14 mil, a gente sabe. Mas, por exemplo, o magistrado hoje, ele está mais consciente, assim, que ele tem também que lutar pelos seus próprios direitos. A magistratura, de um modo geral, ela é um segmento, e até uma autocrítica que eu faço, eu acho que pouco afeito ao envolvimento político-associativo. E eu acho que isso não é positivo. Eu acho que nós precisamos nos envolver cada vez mais, estarmos atentos às mudanças sociais, né, às mudanças que vão acontecendo,
para a gente ter resposta para isso, né? Nós vivemos tempos difíceis em todos os segmentos, né? O Ministério Público vive as dificuldades dele, a magistratura também, outras carreiras jurídicas também estão passando por situações complexas. Então é necessário que seja um segmento que se una cada vez mais e tenha essa visão de que precisa estar inteirado, informado e envolvido. Com relação à PEC 241 que foi votada com relação ao limite do teto, o que é que isso reflete na magistratura, no judiciário? Olha, reflete na magistratura à medida que reflete para todo o funcionalismo público de um modo geral. Porque dentro dessa ótica nós estamos inseridos como servidores públicos, né? Somos servidores públicos em última análise. E há realmente uma preocupação muito grande da magistratura que isso venha vamos dizer assim, curvar a magistratura a um nível financeiro. Eu me recordo, eu tenho 20 anos de magistratura, né? Há uns anos atrás, nós passamos, por exemplo, 7 anos sem nenhum tipo de reajuste. Isso é uma coisa que pouca gente lembra, né? Hoje se fala do reajuste, a magistratura ganha isso, ganha aquilo, mas nós ficamos realmente 7 anos sem nenhum tipo de reajuste. E o magistrado, ele é um servidor público que recebe exclusivamente do poder público. Hoje, para conhecimento da população de um modo geral, até para o magistrado exercer a condição de professor é muito limitado. Nós não temos liberdade para exercer a condição de professor em qualquer situação. Então, se for matérias práticas, se for alunos que podem vir a fazer concurso, a gente não pode dar aula. Se for dentro do horário de expediente, a gente também não pode dar aula, existem regramentos. Então, assim, tem até uma expressão que diz, né, só recebe da rainha, né, lá na Inglaterra. Então, a gente também só recebe do Estado. Então, é um segmento que, se realmente ficar quase uma década sem nenhum tipo de reajuste, pode ser um instrumento de dominação, de se curvar ali o Poder Judiciário. Fragiliza com certeza. Muito, fragiliza bastante a carreira. É necessário ficar atento a isso. Eu não sei se a PEC vai ter esse impacto, porque ela preserva de toda sorte algum crescimento dentro de um viés de inflação, né? Você sabe. Eu não quero dizer que terá, mas há uma preocupação em relação de que isso possa vir a acontecer, porque já aconteceu no passado e numa época de inflação muito baixa, que é o que nós não temos hoje. Nós temos um viés de inflação alta, então há uma preocupação em relação a isso. Também fico alerta, né? Sem dúvida. Doutora Rayane, a senhora também foi presidente da AMARNE e agora está lançando um livro, né? Nos próximos meses, a gente ainda vai ter a data, um livro sobre o que é ser juiz. Falar um pouquinho sobre esse livro, que foi justamente da sua atuação, não só na AMB, mas também na AMARNE. Exatamente. Ao longo desses 5 anos, né, eu escrevi muitos textos, né? Fui escrevendo muitos textos e até por força do associativismo mesmo, sobre temas que interessavam a magistratura, o judiciário. E ao longo desse período eu acabei descobrindo que eu tinha mais vocação para ensaísta do que para os textos técnicos, né? Então, assim, eu utilizava muito figuras como a poesia, a música, né? E para trazer a minha própria vivência nessas 2 décadas de magistratura. E aí eu achei que era interessante. Eu fiz uma pesquisa no Brasil, vi que não existiam muitas publicações ligadas especificamente ao ser magistrado, né? Era uma coisa meio... Havia um vácuo, existem publicações esparsas em revistas, mas nada compilado assim, né, e unificado num livro. E aí eu resolvi me atrever a essa experiência. E o livro surgiu, tá? Um livro bonito, assim, ficou um livro realmente atraente e que eu espero que atraia também aos colegas e procure também levar um pouco da vivência de magistratura à população de um modo geral, né? Mas, às vezes a população tem uma visão do juiz muito equivocada, né? De uma pessoa às vezes severa, sisuda, fechada, e na verdade não é. Muito obrigada, doutora Rayane, pela sua participação aqui mais uma vez na TV AMARNE, pelos esclarecimentos. Parabéns, o final da gestão termina em novembro, né? Vamos ter uma nova eleição da AMB. Exatamente, nós teremos agora no dia 11 de novembro a eleição da nova gestão se inicia em dezembro, né? Temos 3 chapas aí no Brasil
E esperemos, eu desejo toda sorte do mundo a quem assumirá daqui por diante. E com certeza muito trabalho ainda virá também, né? Vamos lá, estamos aí, vamos lá. Muito obrigada mais uma vez. E a TV Amarne vai ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. TV Amarne, a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte.